Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que estejam bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro primeiro relato de hoje, que é a resposta da Ângela, que foi aluna da professora Maledite. Então, nós temos o primeiro relato, que foi professora Maledite e o orientador especial, uma coisa assim. Aí veio a resposta, o lado da história da professora Maledite, que mandou o relato dela, contando o lado dela da história. E agora a aluna, de novo, dando a resposta a essa professora, tá bom? Vamos ver, eu vou deixar nos cards aqui em cima, tá? Os outros 2 relatos anteriores, para quem não viu, não tá sabendo da história, recomendo que assista o primeiro. Vou deixar primeiro um aqui, que é a professora Maledite. Aí eu vou deixar o outro card, que é a resposta, né? A versão da professora. Vocês assistam também, são 2 relatos muito bons. E aí, para então vir para esse daqui e entender tudo, esse desfecho aqui. Vamos lá. Olá, Anne Matheus, aqui é fulana. E estou... Aqui, foi dado o nome fictício para ela de Ângela, tá? Estou enviando o relato sobre a resposta do pedido de perdão da professora Maledite, que enviou a você um relato-resposta através de sua neta. Espero de verdade que você leia, mas é claro, vamos ler agora. Olá, Ana, né? Aqui é a fulana do relato Professora Maledite e o orientador especial. E a Ângela, né? Do relato Eu Sou a Professora Maledite, enviado pela professora como resposta ao meu relato. Sugiro aos que não ouviram os relatos nos quais os relatos aos quais me referi, que os escutem, para que possam entender este daqui. Caso contrário, ficarão mais perdidos que o meme do John Travolta, tipo, do que ela tá falando. Então, vão mesmo, porque são ótimos relatos, tá? Vale a pena. Enfim, Ana, é com o coração cheio de emoção que escrevo mais uma vez pro seu canal. Agora para tirar algumas dúvidas de alguns assombrados e atualizar vocês sobre o que eu vivi nesses últimos tempos. Eu andei afastada das redes sociais por questões de doença na família, pois o meu filho mais velho precisou fazer uma cirurgia de emergência e depois teve algumas complicações onde precisou ficar 15 dias internado e dessa forma eu fiquei ausente virtualmente durante todo esse período. Pois bem, enfim, estou voltando à minha rotina normal e finalmente pude ter tempo de pegar o meu celular, abrir as minhas redes sociais, quando, para minha surpresa, olhando o meu Instagram, recebo uma DM e era da neta da senhora professora, que prefiro não mais referi-la como Maledite, me falando sobre o relato-resposta dela e querendo marcar um encontro, sendo que eu nem sabia ainda que você havia lido o meu relato. E quando vejo, tinha até um relato-resposta já. Fiquei paralisada com tantas informações. Então, Ana, primeiramente te agradeço por ter lido meu relato. Fiquei muito feliz e emocionada, porém mais emocionada ainda fiquei ao ler o relato-resposta da minha antiga professora. Confesso que a princípio me senti mal. Eu fiquei até envergonhada por saber que ela escutou tudo que eu falei sobre ela. Ai, eu não sei porquê, mas isso me causou uma sensação muito estranha, pois eu jamais imaginaria que ela um dia poderia ouvir. Claro que eu não tô aqui menosprezando a potência do seu canal, mas o fato é, acho que ninguém imagina que terá o seu relato escutado pela outra parte. Ah, isso já aconteceu mais de uma vez aqui. Bom, eu pelo menos jamais pensei isso. Ingenuidade de minha parte, talvez. No entanto, depois de escutar o relato dela, procurei a minha mãe e, conversando com a mesma, tentamos lembrar e entender coisas nas quais... Tem um cachorro latindo aqui. Tentamos lembrar e entender coisas
às quais a professora se referiu. E vou falar sobre essas coisas já já. Porém, antes, analisei bem sobre essa troca de informações e visões diferentes sobre o mesmo período vivenciado por cada uma de nós, eu e minha professora, e percebi que isso de fato era algo que precisava acontecer. Ou seja, esse acerto de contas, onde cada uma expõe o seu lado. Fiquei extremamente emocionada e sensibilizada com tudo o que aconteceu com ela. Coisas que eu jamais poderia imaginar, principalmente relacionado à infância dela, o sumiço da filha e toda a sua sofrida história. Então, esses dias, quando fui à casa da minha mãe, mostrei a ela os 2 relatos e perguntei se ela se lembrava dessas coisas, e ela disse que algumas ela se lembrava sim. Então, a partir de agora, vou relatar coisas que a minha mãe se lembrou. Também vou responder algumas dúvidas que vi em alguns comentários e também alguns acontecimentos que lembro e reafirmam coisas que eu vou responder, ok? Bom, quanto à história da casa fazer barulhos, eu, na minha época de infância, não me lembro de escutar batida nenhuma na parede. Apesar de já ter vivenciado muitas coisas, não apenas lá, mas em vários locais nos quais eu ia, pois, como eu disse no meu relato anterior, na minha infância, a minha mediunidade era muito aflorada, a ponto de muitas vezes eu não saber nem distinguir quem era vivo ou não. Pois bem, nessa época sobre os barulhos, lembro-me apenas de ouvir os meus pais falarem sobre o espírito do sapateiro, que eu acho que eu nem puxava muito fundamento a respeito, pois eu não me lembrava de nenhuma história relacionada a isso. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Quanto ao fato de eu saber sobre a professora morar na casa de trás, eu não sabia. Sabia apenas que ela morava na rua de trás, pois minha mãe falava, e como eu mesma havia dito no meu relato anterior, né? Mas eu fiquei surpresa em saber agora que era tipo na casa colada da rua de trás, era colada com a minha casa. E conversando com a minha mãe, ela me explicou mais ou menos o que ela se lembrava sobre essa época. Ela disse que nessa época a professora se queixava de barulhos na parede e seu marido sempre vinha lá em casa para reclamar, e os meus pais sempre explicando que o barulho não vinha de lá de casa. Porém, os meus pais sabiam que na casa que os vizinhos tinham alugado, anteriormente morava lá um senhor que foi sapateiro durante muitos anos. No entanto, depois que ele desencarnou, seus filhos não perderam tempo e colocaram a casa para alugar. E depois que houve essa reclamação dos barulhos de batidas, os meus pais começaram a supor que esse barulho poderia ser proveniente de alguma manifestação espiritual por parte do falecido sapateiro. Por isso, eu já os tinha escutado falar sobre o tal do espírito do sapateiro. Porém, eram apenas suposições. Nada foi confirmado. No entanto, a minha mãe, sabendo do preconceito religioso que a vizinha / professora tinha, nunca se deu ao trabalho de falar com ela a respeito de tais suspeitas. Lembrando que a família da moça que nos conta essa história, né, da aluna, era espírita, se não me engano. E naquela época era quase que um tabu ainda, né, o espiritismo e tal. E agora, escutando o relato dela, dizendo que o barulho os perseguiu, eu acho que poderia ser algo relacionado a eles mesmos e não exatamente à casa e nem ao suposto espírito do sapateiro. Eu vi um comentário também falando sobre a minha mãe, dizendo que ela era ausente e negligente em relação a mim e ao meu irmão. E posso afirmar com todas as letras que ela nunca foi. A minha mãe era uma batalhadora e ainda é. Na minha infância, lembro-me que ela que corria atrás do nosso ganha-pão, já que não podia contar muito com meu pai, pois o mesmo, depois do tiro, durante muito tempo não quis mais trabalhar, ele só fazia pequenos bicos. Ela se desdobrava para nos dar o melhor que podia, para nos cuidar, para ensinar atividades escolares e também para estar presente nas festinhas de escola e também do grupo espírita que frequentávamos. Enfim,
Lembro-me bem de uma festa nessa mesma escola, eu acho que foi na formatura da 4ª série, pois eu estava toda vestida de formanda. Eu lembro que o meu pai me levou, mas ele não ficou, ele só me buscaria no final, pois ele nunca gostou muito de festas e nunca teve muita noção da importância que isso poderia ter ou não em nossas vidas, né? Isso não tira dele o mérito de ser um excelente pai, pois ele foi. Pois bem, me lembro eu, nessa festa, que era num teatro importante da nossa cidade. Até então, um ambiente desconhecido para mim. Eu lá, sozinha, não me lembro se o meu irmão foi e a minha mãe estava trabalhando nesse dia. Eu estava lá, chateada, em cima do palco, vendo os coleguinhas com os pais, sendo fotografados, felizes, quando uma senhora me chama pelo nome e diz: Fulana, não fique triste, eu estou aqui. Aí eu olhei para ela, creio que devo ter dado um sorriso, mas pensei, mas quem é você, né, que eu nem conheço? Ela ficou lá embaixo, me olhando, sorridente. Então eu achei que fosse alguém que trabalhasse no teatro, ou até mesmo na escola, sei lá. Só anos depois eu descobri que era minha mentora espiritual, que sempre esteve comigo desde criança. E essa foi a primeira aparição dela para mim. Eu a vi em diversas outras situações e que quem sabe mais pra frente eu não mande os relatos só relacionados às minhas visões espirituais. Pois bem, naquele dia ela me viu triste e quis mostrar que tinha alguém por mim ali presente. Só que não adiantou nada, pois eu não a reconhecia, apesar de hoje saber que temos fortes ligações do passado. Então, eu a vi ali no meio das pessoas, sorrindo para mim, e apesar dela ter me dado uma atenção especial, não mudou muito o meu sentimento de tristeza, e eu continuei me sentindo sozinha, em cima do palco, esperando entre uma apresentação e outra, buscando entre os parentes algum rosto familiar e nada. Quando de repente, em meio à minha apresentação de jogral, eu lembro claramente deste momento e sempre que eu me lembro, eu choro. Vejo, chegando esbaforida, com o uniforme do hospital, cheia de bolsas na mão, a minha mãe. Ela entra agitada como se tivesse vindo correndo e me olha no palco sorrindo. Nesse momento, meu coração se encheu de alegria, meus olhos se encheram de lágrimas e eu senti uma felicidade tão grande que acho que poucas vezes senti algo parecido. Ela ficou o restante da festa lá, pediu para um fotógrafo tirar fotos minhas e eu toda boba tirando fotos e me sentindo uma modelo. Ou seja, a minha mãe nunca foi negligente. Ela sempre fez o que pôde por nós. Por mim, pelo meu irmão, e depois, quando ela estava com a vida financeira mais estabilizada, ainda adotou a minha irmã, que sempre teve tudo do bom e do melhor que ela pôde dar, assim como eu e o meu irmão. Voltando à relação da minha mãe com a minha professora, a minha mãe disse que nunca simpatizou muito com a cara dela. Primeiro por causa dessas reclamações a respeito do barulho, que ela e o marido insistiam que vinha lá de casa. E depois por causa das minhas reclamações em relação a ela quando passou a me dar aula. Minha mãe se lembra do dia que foi na casa dela. Depois que eu cheguei em casa chorando, dizendo que nunca mais voltaria para a escola, porque eu fiz cocô na roupa, pois a professora não tinha me deixado ir ao banheiro. Eu não me lembro desse dia chegando em casa, sabe? Mas a minha mãe conta que eu fiquei muito triste, que eu chorava. E dizia que nunca mais voltaria para a escola. Foi quando ela catou o pau no quintal e foi conversar com a professora. Ficou. Ela disse que não a agrediria, mas precisava mostrar que eu tinha quem me defendesse e que ela não estava lidando apenas com uma criança indefesa, não, mas com uma mãe leoa, que estava sempre pronta para proteger os filhos. Quanto à história dela perguntando se eu era espírita de tambor ou baticum, eu vi que você ficou confusa nessa parte, eu vou explicar. Acredito que ela tenha usado essas palavras como se fossem sinônimas,
já que tambor é o instrumento e o baticum é o som que vem desse instrumento. Ou seja, o que quer que eu respondesse teria o mesmo sentido. E a minha mãe disse que lembra quando eu cheguei em casa perguntando a ela qual seria a resposta certa. E foi quando ela disse que nenhuma das duas. E então ela me ensinou a diferença entre as religiões e que eu era espírita kardecista. Em relação às outras coisas, ela não lembra direito. Não lembra o porquê de eu não ter ganhado o ovo, mas acha que ela pode ter esquecido mesmo o prazo para levar o dinheiro, enfim. E sobre o menino vomitando, ela diz que lembra que eu também fiquei um tempo sem querer ir para a escola, pois estava com medo do menino vomitar de novo. E que nessa mesma época o meu irmão tinha adoecido, e uma noite ele começou a querer vomitar, e ela disse que eu simplesmente abri a janela, pulei e saí correndo pelo imenso quintal escuro, subi numa árvore e fiquei lá. Ela disse que nem sabe como eu consegui subir sozinha numa árvore tão grande. Era um jambeiro, um pé de jambo. Disse que foi uma luta para me tirar de lá. Eu não lembrava bem desse episódio, só me lembro de pular a janela e correr no escuro. Mas isso só prova o quanto esse medo de vômito trata-se de uma fobia. Que depois de um relato que eu vi aqui sobre uma moça que teve uma crise alérgica e tinha pavor de vomitar e que depois recebeu um remédio espiritual, enfim. Depois que eu escutei esse relato, eu pesquisei a respeito e vi que o nome da fobia é de fato emetofobia. Ou seja, é algo sério, como qualquer outro tipo de fobia. Pois bem, Ana, tentei trazer aqui algumas colocações do que a minha mãe conseguiu se lembrar. Alguns fatos que acabei também relembrando, mas agora eu vou responder ao pedido de perdão da minha antiga professora. Responderei também publicamente a ela, mas tenho certeza que teremos a oportunidade de fazer isso pessoalmente, já que não somos nenhuma estranha à outra. Então agora falarei diretamente com ela. Bom, primeiro gostaria de me desculpar quanto ao título de maledite que lhe dei. E como alguns devem ter observado, eu tendo a ser bem ponderada e evito muito trazer constrangimento às pessoas. E espero que o que eu disser aqui não lhe traga nenhum tipo de mau sentimento, por favor. Quando escutei a sua história de vida, eu fiquei extremamente sensibilizada e pude refletir que muitas vezes por trás de pessoas, algumas vezes amarguradas ou agressivas, às vezes mal-humoradas ou até mesmo cruéis, existem seres humanos que podem carregar uma história de sofrimento, de dor, de perdas, enfim. Porém, o que podemos lamentar é o fato de que esse tipo de atitude, onde quem sofreu algum abuso faz com que outro também sofra, pode desencadear, assim, um círculo vicioso que pode não ter um fim. Graças a Deus e à espiritualidade que sempre esteve presente na minha vida, me auxiliando, me guiando e aos ensinamentos que sempre recebi dentro da minha querida doutrina espírita, pude interromper esse ciclo. Pois apesar de ter passado por esses percalços no meu caminho, jamais teria coragem de tratar uma criança da mesma forma. Escolhi lecionar por amar crianças, por gostar de vê-las aprendendo, progredindo e principalmente por saber que eu faria parte de todo esse processo. Quando eu soube que o Luiz, nomes trocados, quando eu soube que o Luiz estava cursando odontologia, eu senti uma alegria imensa, principalmente um orgulho indescritível em saber que eu passei pela vida dele, dando o meu melhor em uma pequena etapa da sua educação. Oferecendo a ele e a todos os outros meus alunos a minha melhor versão. Eu nunca fui perfeita, eu tenho muitos defeitos, eu cometo muitos erros, mas se existe um que eu posso afirmar que não tenho, é o de maltratar as pessoas, humilhar, menosprezar, diminuir, constranger. Nem se existissem motivos para isso. A meu ver, não existe motivos que justifiquem maltratar qualquer ser indefeso.
Eu jamais teria coragem de maltratar, menosprezar ou ser indiferente a um ser inocente que está ali diante de mim, me vendo como um suporte, alguém em quem ele pode, alguém no qual ele pode se sentir seguro, acolhido, só que já que se encontra longe da segurança de sua casa e de sua família. Além disso, muitos têm o professor como um modelo a ser seguido, ainda mais quando se trata de crianças, ainda nos anos iniciais. Talvez eu tenha aprendido, na minha infância, o quanto tais atitudes negativas são terríveis para o nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto psicológico e emocional, e que nos fazem tanto mal. Então, por que eu iria proporcionar isso aos outros? Jamais faria isso. No entanto, a sua atitude em reconhecer um erro e se desculpar é algo grandioso. E diante da grandiosidade do seu pedido de perdão, eu a perdoo. Apesar de eu já tê-lo feito desde o momento em que a senhora colocou em minhas mãos a esperança de ver o seu neto estudando e aprendendo, pois eu sabia que para que isso acontecesse da melhor forma, eu precisaria colocar no bolso toda a dor de relembrar cada trauma que eu vivi ao seu lado e fazer o meu melhor para que pudéssemos alcançar os nossos objetivos. Dessa forma, pude aproveitar o máximo cada segundo que passei ao lado do querido Luiz, vendo seu progresso e evolução. E com ele também aprendi muitas coisas e tudo isso, para mim, não tem preço. Então, professora fulana, obrigada por me ensinar. Não apenas na época de escola, mas também hoje, onde me ensina sobre o fato de que nós não imaginamos a dor que alguém ao nosso lado traz em seu peito. E também sobre a humildade de reconhecer um erro e pedir perdão. Muito obrigada. Bem, Ana, fico feliz por você proporcionar este momento tão significativo na minha vida, onde anos de terapia não seria capaz de curar por completo. Pretendo aqui colocar uma pedra em cima de toda essa passagem ruim que tive em parte da minha infância. E quem sabe agora marcar um encontro para dar de fato um abraço apertado e sem mágoas na minha professora ex-Maledite. E também reencontrar o meu futuro dentista, o querido Luiz. Obrigada também aos assombrados por cada comentário deixado. Eu li todos e espero ter respondido as dúvidas de alguns. Paz e luz a todos, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo pra você, muito obrigada. Cadê você? Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz em poder fazer parte desse perdão, dessa reconciliação, de ser um meio pra isso, né? Olha que interessante. A gente já teve outros relatos que teve uma história e depois veio a outra versão da história, o outro lado da história, né? A pessoa assistiu lá e mandou, você fala... E é muito interessante, muito bom isso, né? Quando as coisas vêm para o bem, não é? Que legal, fico muito feliz. E depois eu quero que vocês me mandem um relato não, um e-mail mesmo, que seja em off, só para mostrar aí o encontro. Ok? Ou dá aí um relatinho de como foi o encontro. Mas muito bom, fico muito feliz, viu? Tudo de bom aí pras duas, pra todos os envolvidos. Que legal, gente, que legal! E vamos então agora para o próximo relato de hoje, que é este daqui. A loja macabra em que trabalhei. Olá, Ana e assombrados, tudo bom? Tudo jóia? Aqui tudo bem. Eu sou a moça do relato Exu do Lodo avisou da morte do meu pai e do relato A Casa dos Eguns. E venho aqui novamente contar mais um relato sobrenatural que passei na minha vida doida. O meu celular é cheio de despertador, desperta pra qualquer coisa, porque senão eu esqueço tudo. Então ele tem que despertar. É hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo, é hora de fazer aquilo outro. Aí, né, quase que eu tenho que botar. É hora de beber água, é hora de ir no banheiro, é hora de... Porque senão, tudo passa. Vou fazer outra coisa e aí, meu Deus. Bom, continuando então. Não haverá nomes e se houver estarão trocados, pode ler tranquila. Muito obrigada. O ano era 2022. Eu estava decidida a trabalhar fora. Anos após ficar sem trabalhar em lugar nenhum,
Sabia que ia ser difícil achar um emprego rápido e bom. Mas eu não queria qualquer emprego. Eu queria um emprego bom e que pagasse bem. Então eu pedi para a entidade da bruxaria do meu marido, me ajudar. Fiz um acordo com ele. Tu me arruma um emprego que eu ganhe tanto e eu te dou o que tu quiser depois. Mas tenho que ficar empregada lá por no mínimo 5 anos e não posso ser demitida. Falei para tal entidade, pois não sei o que acontecia, Ana, mas sempre eu era demitida dos empregos anteriores, mesmo fazendo tudo certinho, me demitiam. E eu tinha trauma disso já. E pasmem, deu 1 semana sem eu nem precisar procurar direito um emprego. A vizinha da minha sogra me chamou no muro e falou: "Tu tá procurando emprego, né? Eu vou te dar o número da minha nora, a Viviana. Pois lá onde ela trabalha, no shopping da cidade, estão precisando de uma vendedora urgente e eles pagam bem. Daí tu manda um currículo teu pra ela." Ana, não sei como essa vizinha descobriu que eu tava atrás de emprego, porque eu não tinha comentado nem com a minha sogra disso. E mal falava com essa mulher aí, pois eu não gosto muito dos vizinhos da minha sogra, sabe? E aí logo me lembrei, o acordo só pode. Resumindo, deu 2 dias e eu já estava trabalhando na tal loja super famosa no Brasil inteiro e muito, muito tradicional. Tá, não vou citar o nome aqui, tá? Pra não dar problemas. Ok. Enfim, no começo era tudo assim, 1000 maravilhas. No primeiro mês, tudo lindo. Mas eu, por ser sensitiva demais ao mundo espiritual, comecei a ver coisas lá. E como fiz amizades com todas as meninas que trabalhavam na loja, exceto a supervisora da loja, e uma das vendedoras antigas que não gostava de mim, mas me levava na falsidade, sabe? Eu perguntei para elas se elas viam coisas ali também. E a gerente riu da minha cara, falando que estava esperando eu falar para elas isso, pois todas viam coisas ali. As coisas que nós víamos era tipo eventos sobrenaturais, sabe? O lugar que mais aconteciam essas coisas era no abençoado estoque. O estoque da loja ficava no sótão e tinha uma escada estreita para subir lá. Guardem esse detalhe. E lá também ficava a chave geral da loja, onde toda manhã, quando chegávamos, tínhamos que ir lá no estoque, ligar e para ir embora à noite também. Eu, por ser um bandista aqui em Banda, não tinha medo daquilo que eu via, né? Pois já tinha visto coisa muito pior, mas as meninas que trabalhavam comigo morriam de medo do tal espírito. Por ser um espírito de criança ou se fingir que era uma criança. O tal espírito fazia um pandemônio dentro daquela loja. Bagunçava todo o estoque que as meninas, minhas colegas, arrumavam. Derrubava caixas e manequins do nada lá em cima e dentro da loja também. Queimava as lâmpadas da loja quase toda semana. Fazia vários barulhos para assustar, sabe? Tentava empurrar as meninas escada abaixo. Nossa! A gente tinha que comer na tal escada, pois não tinha refeitório ou lugar para comer na loja. Então, ou a gente comia ali na escada do estoque mesmo, ou na praça de alimentação do shopping. O estoque e a escada eram os únicos lugares que não tinham câmeras, pois no restante da loja tinha. Uma vez o tal espírito tentou me empurrar da bendita escada. Cheguei até a ouvir a risadinha macabra dele. Eu lembro que eu fiquei muito brava e eu xinguei ele falando baixo, né, pra nenhum cliente ouvir, pois no dia do ocorrido a loja tava lotada. E eu falei pra ele: escuta aqui, tu não mexe comigo que eu não mexo com você. Eu não sou igual às outras pessoas que trabalham aqui não, viu? Eu tô trabalhando aqui, nem tu e nem ninguém vai me tirar daqui. Só vou sair daqui quando eu quiser. Então tu fica quieto no teu canto. E segui meu dia de trabalho normalmente. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Ok. Mas pra que eu fui fazer isso, Ana? Lá imaginei. Ixi. Parece que daí sim que o tal espírito se irritou mais comigo. Aí ele falou: é? Eu gosto assim, amostradinha.
Todos na loja sabiam que eu era da macumba. Nunca escondi minha fé. Obviamente que eu comecei a incomodar por isso. Provavelmente, né? Pois até a supervisora que eu falei que não ia com a minha cara estava incomodada comigo. Toda vez que ela ia até a nossa loja, ela implicava comigo e dava sorrisos falsos para mim, e eu retribuía com sorrisos debochados para ela. Nunca fui de baixar a cabeça para ninguém, Ana, e não seria para ela que eu ia baixar. Todas na loja morriam de medo dela, e eu, bem plena, não me importava muito com ela e isso parecia irritá-la muito. Depois de uns tempos, antes de sair dessa tal loja, eu descobri o porquê de eu irritar tanto ela. Enfim, muita coisa aconteceu lá. O mais traumático foi que uma vez uma cliente minha, do nada, enquanto experimentava uma blusa social, saiu dos provadores com o braço sangrando muito. Ela, Ana, cortou o braço bem numa veia e não sabia nem como. A cliente era uma senhora já e ficou apavorada, assim como eu e a minha gerente. Quando eu fui pegar a bolsa da cliente que ficou no provador, eu vi claramente no final do corredor do provador um vulto negro baixinho que logo sumiu. Sim, era o espírito do estoque. E no mesmo dia, horas depois, uma das nossas colegas passou mal no mesmo provador, chegando a quase desmaiar. Eu lembro que uns dias antes, de eu ser demitida, eu deixei cair o meu batom favorito debaixo da escada do estoque. Então eu me abaixei, fiquei ali de quatro, igual um cachorro, sabe? Pra pegar. E quando eu olhei lá embaixo, pra olhar onde estava o meu batom, eu vi uma pedra preta reluzente, bem no meio da escada. Eu não encostei na tal pedra, pois sabia que aquilo ali não era coisa boa, não. Eu senti, sabe? Coloquei minha proteção de Exu no pescoço que eu usava na mochila e peguei o meu batom. Falei o que vi para minha gerente e colegas de trabalho, não para assustá-las, mas para alertar, sabe? Falei para elas não mexerem com aquilo, não, em hipótese alguma, que eu ia tentar descobrir o que era. Quando cheguei em casa, pedi para o meu marido chamar um Exu dele para mim, perguntar sobre o ocorrido, e o Exu falou: "Ainda bem que tu não mexeu naquilo, moça. Aquilo foi consagrado na alta magia e foi preso ali o espírito que vocês veem lá no teu trabalho. Esse espírito espia todas as pessoas que trabalham lá para contar para outra moça. Sabe a moça que não gosta de ti? Então, é ela. Ela sabe que tu ia desconfiar e descobriu o grande segredo dela. Por isso nunca gostou de ti. Só fica lá naquele local quem ela quer que fique. Quem traz benefícios para ela. Quem obedece a ela. O restante ela manda o espírito aprisionado lá atormentar até a pessoa pedir demissão. E todas que ficam lá serão sugadas espiritualmente, ficarão doentes. Esse é o preço a pagar por trabalhar lá." Então eu entendi tudo. E realmente, Ana, todas as antigas vendedoras pediam demissão por não aguentar a pressão ou porque ficavam muito doentes. A minha gerente sempre falava para mim: "Aqui eles não demitem ninguém, as pessoas pedem demissão." E todas as meninas viviam doentes lá. Até eu, que tinha proteção, fiquei mal da bexiga lá por um mês inteiro e nenhum remédio resolvia. Era uma luta para fazer xixi, só resolvia quando algum Exu me benzia. Acredito que a minha gerente não fazia ideia do que a tal supervisora Maledite fazia, pois ficou chocada quando eu contei a ela. Eu fui aconselhada a sair daquele emprego. Então lá fui eu falar com a entidade com a qual havia feito o acordo e eu pedi para ela desfazer o acordo. Eu não estava com medo de trabalhar lá e nem nada, mas eu estava exausta mentalmente e espiritualmente falando, sabe? Pois eu tinha que vender as roupas da loja, bater metas, lidar com as coisas espirituais, me cuidar espiritualmente, lidar com o fato que quase não via minha filha bebê, que mais vivia na creche do que em casa comigo. Afinal, eu trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. Eu chegava em casa quase meia-noite todos os dias e trabalhava até no domingo às vezes e ainda tinha que ajudar as meninas na loja que me pediam ajuda. Ai, sabe, não valia mais a pena. Meu marido trabalhava, ganhava bem, eu tava trabalhando mesmo, era de teimosa.
Desfiz o acordo e pedi pra ele, né, pra entidade: faz aquela bruaca lá me demitir, vai. Vou mostrar pra ela que a loja tal demite sim. Bom, deu um mês, em janeiro, e eu fui demitida. Com uma desculpa esfarrapada que um cliente tinha reclamado do meu atendimento, que claramente era mentira, pois eu era a que tratava melhor os clientes lá da loja. Só que eu dei graças a Deus e a Exu por conseguir me livrar daquele emprego. Aguentei 6 longos meses lá. Hoje em dia eu não passo nem na frente da tal loja quando vou no shopping da minha cidade. Às vezes ajudo espiritualmente as meninas lá da loja, pois o meu marido é pai de santo nas horas vagas. E foi numa dessas ajudas que eu descobri mais coisas macabras daquela supervisora maledite, pois ela fez magia pra mim e pro meu marido por termos ajudado as meninas lá da loja. Mas como não merecíamos, voltou tudo pra ela. O problema da loja nem era o espírito que estava lá, que coitado, tá lá sendo escravizado, né? Até hoje, eu acho. O problema é os donos mesmo. E vocês vão me perguntar: e por que a entidade que tu fez acordo não te livrou disso? Não te avisou? Simples, eu pedi um emprego que pagasse bem, lembra? A entidade me deu. Não falou que ia ser fácil e tudo flores. Por isso tem que cuidar quando se faz acordos espirituais. Tem que especificar bem o que tu quer pra não quebrar a cara depois e botar a culpa na entidade que apenas fez o que você pediu. Tem que ter maturidade. E a lição que fica é: desconfie de empregos que te contratem muito fácil e rápido, que aparece do nada, que paguem bem e que ninguém fica lá trabalhando. Alguma coisa tem ali. Sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então, obrigada por ler, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Entendi. E será que até hoje tá essas tramóias de feitiço lá na loja? Ai, gente, eu fico pensando quantas pessoas realmente não fazem esse tipo de coisa em empresas, lojas, faz escondidinho. Quem que vai desconfiar, olhar embaixo numa escada pra ver uma pedra e saber que a pedra tá enfeitiçada, que faz tudo isso, né? Se não for uma pessoa sensitiva, alguma coisa que venha e fale pra ela. E aí isso daí fica aí quanto tempo? Pois é, maledites. E vamos agora pro próximo e último relato de hoje, que é o Sobrado da Esquina. Olá, Ana, eu sou membro do canal há bastante tempo e sempre escuto seus relatos enquanto trabalho. Se tiver algum erro, me perdoe. Primeira vez que eu vou escrever um relato, os nomes já estão trocados e os locais também, pois esse sobrado está lá até hoje. Bom, no ano de 2008, eu morava com uma família adotiva extremamente religiosa. Era adotiva, porém sempre tive contato com meu pai e com a minha mãe, sabe? Ela virou adotiva, pois a minha babá me pegou para morar com ela desde os 6 meses. Quando eu fiz 7 ou 8 anos, a minha mãe me pegou para morar novamente com ela. Ela trabalhava muito e nesse período conheceu o maledito. Ele no começo era 1000 maravilhas, agradava muito a mim e a minha mãe, mas nunca senti uma coisa muito boa nele. Deixa eu só ver, é um moço ou uma moça que nos conta? Eu não sei. Acho que é uma moça, não sei. Nunca senti uma coisa muito boa nele. Ele tinha uma energia muito pesada. Quem tem um pouco de mediunidade percebe que ele é uma pessoa má. Os meses se passaram e a relação do maledito e da minha mãe foi ficando mais intensa. Em algumas noites, a minha mãe me trancava no quarto para ela ficar com ele na sala. E eu dormia a noite toda com muito medo. No passar dos dias, a minha mãe decidiu ir morar com ele. Nós fomos morar em um sobrado de esquina, onde tinha 2 portões de saída para as ruas. Um portão de cada lado, sabe? Era uma casa de posse. Casa de posse? Era uma casa de posse, pois não era habitada. Entendi. Simplesmente era uma casa que estava lá parada, entraram e foram, é isso? Não era habitada e simplesmente invadimos. Na época eu tinha uns 8 anos completos e não entendia muito sobre isso, sobre o que estava acontecendo, né?
Na nossa primeira noite naquela casa, nós sofremos a nossa primeira agressão física, onde eu vi a minha mãe apanhando e eu fui defendê-la e apanhei junto. Nós duas ficamos semanas sem sair de casa, pois o maledito era extremamente abusivo e ciumento. E foram meses assim, até a minha mãe descobrir a gravidez da minha irmãzinha. Aparentemente, o maledito tinha melhorado. Quando minha irmã nasceu, ele voltou a ser o que era, e aí as coisas estranhas começaram a acontecer. Eu via vultos pretos batendo as portas da casa. Nós todos escutávamos as paredes arranhando de madrugada. Até que um dia, a minha mãe foi descer as escadas com a minha irmã no colo e eu vi uma coisa preta empurrando ela, pois eu estava no fim da escada. E ela caiu. Por sorte ou por Deus, a minha irmã caiu em cima das cobertas e não se feriu. Cada dia que passava, as coisas iam ficando mais sérias e o maledito, como todos, sempre dava presentes pra gente após as agressões. Eu ganhei o Billy, que é um cachorro beagle, que dormia grudado comigo todas as noites e rosnava quando começavam os arranhões. A minha mãe e o maledito chamaram um padre para rezar na casa, mas não resolveu, só piorou. Cada dia mais parecia mais coisas. Em um dia de madrugada, eu vi um satanás pequenininho no canto, rindo. Um satanás pequenininho, um capirotinho, um cramunhãozinho, rindo. Ele dava muita risada e eu não conseguia dormir. Eu só pedia para Deus livrar a gente de tudo aquilo. Os dias se passaram e eu fui brincar na rua. Na hora de entrar para casa, eu fui abrir o portão e me distraí olhando para cima, na janela do quarto do maledito e da minha mãe. Olhei para cima na janela do quarto do maledito e da minha mãe e vi uma coisa preta, mas eu não consegui ver muito bem o que era. Nisso, o portão, que era enorme, de ferro, daqueles antigos, caiu em cima de mim. Eu precisei ser levada ao médico às pressas. Eu levei 7 pontos na cabeça. Eu lembro que eu queria dormir no caminho, mas a minha mãe não deixava. Mas eu tinha muito sono. Cheguei ao médico e foi tudo bem. E depois de alguns meses, fomos embora da casa. E até hoje, essa casa ainda está lá. Eu não sei se ela está habitada, mas segundo os vizinhos, moravam umas pessoas estranhas lá. E quando não havia ninguém morando, era tipo um ponto de usuários de droga. E a minha mãe, depois de alguns meses, se separou desse homem, do maledito, depois de muita luta. Hoje eu já perdoei ela por tudo, entendi que ela estava presa num ciclo abusivo. Eu tenho outras histórias, Ana, inclusive uma recente na casa da minha ex-sogra. Em breve eu vou mandar. Ela ainda me assombra. Sempre tive essa sensibilidade, sabe, para ver as coisas. Um beijo para você, muito obrigada. Ixi, um maledito aqui na história. Aí a gente vê assim a diferença. Vocês conseguem reparar? Eu sempre falo isso. Na diferença entre as atitudes de um maledito e de uma maledite, né? Os maleditos geralmente são muito mais físicos, diria assim. Será que essa é a palavra? São esses abusos, essas coisas, né? Assim, e as maledites já são mais calculistas, eu diria. Não sei, as mulheres e os homens, né? E, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história de maledite, envie pra gente, tá? Um grande beijo. Ah lá, não falei? Cada meia hora tem um despertador diferente pra eu saber o que eu tenho que fazer. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau.